sobre essa palavra, né? Sobre o que essa moça cantou agora. Está lá em 1 Reis 17, vai ser do 1 até, é um pouquinho extenso aqui, mas é importante que a gente leia. É do 1 até o 16, tá? 1 Reis 17, do 1 ao 16. Conta, é uma história, depois vai contando a outra, né? Embaixo. Aí fala assim, Elias e a seca. Um profeta chamado Elias de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem eu sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Então o Senhor Deus disse a Elias: saia daqui e vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Elias obedeceu à ordem do Senhor e foi, e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia água do riacho, e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Mas algum tempo depois, o riacho secou por falta da chuva. E aí segue. Então fala de Elias e a viúva de Sarepta. Então o Senhor Deus disse a Elias: apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta, e quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. E Elias disse para ela: por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar a água, ele a chamou e disse: e traga pão também, por favor. Porém, ela respondeu: juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão, só tenho um punhadinho de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. E Elias disse para ela: não se preocupe, vá preparar sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem, traga para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito. E todos eles tiveram comida para muitos dias. Como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela e nem azeite no jarro. Essa palavra, ela já fala por si só, né? Primeiro, Elias foi alimentado por pássaros. Deus enviava para ele pão, enviava para ele carne, né, através de corvo. E ele bebia água do riacho. Uma coisa assim que eu achei bem interessante é que ele fala assim: Elias obedeceu. Deus deu uma ordem para Elias, e aí fala assim: e Elias obedeceu. Elias obedeceu a ordem do Senhor e foi, e ficou morando perto do riacho de Querite. Então, Elias recebeu uma palavra e ele foi, ele obedeceu. E a palavra assim, que o Senhor colocou no meu coração é que sempre que há obediência, a obediência ela gera milagre. Porque quando a gente vai lá para baixo, para o restante da história, para a viúva, quando ele falou assim, me dá um pouco, né, da sua farinha, né, e do seu azeite, e ela fez aquilo ao qual Deus colocou no coração, né, ela obedeceu, ela deu aquilo, não faltou mais para ela nem farinha, não faltou azeite, enquanto não veio a chuva, e foi muito tempo. Né? Então, a palavra que Deus falou assim, muito ao meu coração foi assim, que a obediência gera milagre. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando chega a escassez, que é o caso dessa mulher, né? Ou até mesmo quando Elias estava na escassez, digamos assim, porque ele estava bebendo água do riacho, estava comendo aquilo que era enviado. Deus usa pessoas para nos abençoar.
sabe, toda vez que a escassez chega, ele levanta pessoas para abençoar a nossa vida, né? E assim, a palavra é provisão. Então, assim, nós não vivemos pela vista, né? Como foi a canção que falou, mas nós cremos naquilo que Deus libera, a gente crê na palavra dele pela fé. E essa fé ela é testificada no nosso coração através do Espírito Santo. E eu estava aqui meditando, né, sobre essa questão da provisão de Deus para nossas vidas. E aí eu até conversava com meu esposo, e eu fiz uma retrospectiva, né, da nossa caminhada, da nossa chegada aqui, até antes de eu estar aqui, como Deus, assim, ele cuida de nós, e eu sei que ele tem cuidado de cada um que está aqui presente também, porque é como eu sempre falo, né, a gente está no meio de uma pandemia, e muitas pessoas perdendo emprego, muitas pessoas sem ter nem o que comer, né, com a questão da saúde, e assim, pela graça de Deus, ele tem nos sustentado, ele tem, né, cuidado de cada um de nós. É claro que nós tivemos perdas, muitos de nós tivemos grandes perdas, mas até nisso o Senhor tem cuidado, ele tem fortalecido, ele tem, sabe, cuidado, né, do coração de cada um para estar aqui forte. E aí eu fui recordando, né? Eu acho que eu já até compartilhei com vocês. Eu acho que é muito bom a gente poder compartilhar aquilo que a gente viveu, o nosso testemunho. Eu acho que eu já comentei isso, mas houve uma época em que eu tive tuberculose, eu já comentei. Eu acho que com certeza isso no nosso, lá na DPU, na oração. E eu vejo a provisão de Deus aqui, foi na farinha, foi no azeite, mas ele provê em todas as áreas, seja na saúde, seja familiar, seja financeiramente falando, seja espiritualmente, ele provê em todas as áreas. E naquela época, eu estava com esse problema, né? Me deu um ferimento na perna, e aí eu fui diagnosticada com tuberculose. Então, eu iria passar por 6 longos meses de tratamento, todo dia tomando aquela medicação. E eu ficava assim, Deus, por que o Senhor não me cura? Me cura, pelo amor de Deus, eu não quero passar por isso, porque na época eu me sentia humilhada, assim, de ter que ir naquele lugar, que eram doenças muito fortes. Eu falei, poxa, eu sou uma pessoa normal, e as pessoas olhavam, achavam que eu fazia área da saúde, por isso eu estava doente. E aí ninguém, assim, entende. Eu também não sei nem como, mas foi por causa da gestação, né, que foi bem difícil, e aí eu acabei adoecendo mesmo no hospital, quando eu ia tomar medicação, devido eu passando mal, né, grávida, passando mal e doente, sem saber. Então lá a minha imunidade baixou e eu adquiri mas aí eu falo, qual é a provisão de Deus? Qual foi a provisão dele naquele momento? A provisão dele foi porque toda vez que eu ia buscar o medicamento e passava pela médica, as pessoas que sentavam do meu lado, elas falavam assim, nossa, é só eu entrar no ônibus que eu vomito. Nossa, é só eu levantar que eu fico tonta. Nossa, eu passo mal demais, dói meu estômago, a boca tá assim. E qual foi? Onde que eu vi o cuidado de Deus? Embora eu tenha passado por este processo, mas eu vi o cuidado de Deus ali comigo como? Eu não senti nada. Você sabe o que é tomar aquela medicação forte e não sentir nada? Eu não senti enjoo, não senti tontura, eu não senti nada. A única coisa que eu senti foi que eu engordei na época, né? Era 2, 3 quilos por mês. Em 6 meses eu peguei acho que 13. Foi isso, mas isso foi até bom, porque me fortaleceu, porque eu não senti nada. Então, vi a provisão de Deus ali naquele momento. Aí vamos caminhando, passa, vai para outro lugar, é nos pequenos detalhes. Eu acho que eu também já compartilhei aqui. Teve um dia que o Max saiu para trabalhar, eu fiquei em casa, a gente morava num condomínio, então era um pouco longe as coisas, eu não ia sair com a Laura pequena, né? E aí ele deixou o dinheiro, mas não ia ter como eu comprar. E aí eu lembro que eu estava na sala, eu comecei a orar, falei, ô Senhor, eu preciso de uma fruta, preciso de alguma coisa, porque meu esposo só chega à noite, com a criança de 1 ano, acho que ela estava com 1 ano. Aí foi a medida de eu fechar, assim, a boca. Eu acho que foi em menos de 10 minutos, a minha vizinha bateu na minha porta e ela chegou com manga, chegou com abacate, chegou com fruta lá em casa. Né? Então, assim, a gente vê o cuidado de Deus. Isso aí não tem assim preço, não tem nada, né, que possa. A gente vê esse cuidado dele, né? E assim, eu estou contando alguns detalhes, mas
Já aconteceu, por exemplo, tinha que pagar uma conta, não tinha condição nenhuma e apareceu dinheiro na minha conta, sabe? Então, assim, eu creio que o mesmo Deus que agiu aqui na época de Elias, que proveu ali para aquela mulher, que manteve ela durante todos aqueles meses pelo ato de obediência, eu creio que é o mesmo Deus que ainda age hoje, não só na minha vida, mas na vida de todos nós. Porque se eu abrir aqui e eu for falar assim, por exemplo, só conta um testemunho aí de algo que você achava. Ela me contou do muro lá da casa dela, sabe? Eu vejo isso é a provisão de Deus, né? Que ela ia gastar um valor enorme. Aí o vizinho falou: não, vamos dividir aqui. Eu faço aqui junto com você, então caiu o custo dela. Então, assim, quando a gente para e a gente começa a olhar para tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida, sabe? Eu até fico emocionada, porque eu falo assim, é gratidão. E tem algo assim que eu tenho aprendido bastante nessa pandemia. Eu tenho tentado olhar sempre para o lado positivo, para as coisas boas, sabe? Quando alguém fala assim, nossa, mas aconteceu tal coisa, eu falei, não, mas poxa, que tá, mas olha que isso daqui tá melhor, porque eu já fui muito assim reclamona, sabe? De, nossa, Deus tá abençoando, tá fazendo tudo, e mesmo assim eu não consegui ver, eu focava tanto no que estava faltando, tanto na escassez, que eu não conseguia contemplar aquela provisão de Deus. Sabe, eu vejo que cada vez, quanto mais gratidão, quanto mais grato nós formos, mais Deus, ele abre as comportas do céu sobre a nossa vida. Eu até brinco que quando a gente clama, a gente dá vários passos à frente, mas quando a gente reclama, a gente vai para trás. Sabe, isso impede de Deus prover. Porque se eu não creio, daí eu conversava assim com o Max, é, às vezes, assim, vem a dificuldade, assim como para nós, eu creio que em alguém, cada um numa área, eu não conheço, mas Deus conhece, né, a necessidade e a dificuldade de cada um. E eu falo para ele, eu falo assim, amor, às vezes acontece algumas circunstâncias que vêm para testar a nossa fé, assim, porque é muito fácil eu vim falar aqui para vocês, assim, quando está tudo lindo e maravilhoso. Ah, Deus abençoa, Deus provê. Mas muitas vezes as dificuldades acontecem para eu poder vir aqui e falar, não, Deus provê de verdade. Porque quando está tudo bem, quando está tudo certo, eu falar assim, oh, Deus abençoa, Deus providencia, é uma coisa. Agora, falar na escassez, e eu falo, a gente só consegue contemplar muitas vezes o cuidado dele é na escassez, é porque quando ele tem a oportunidade de prover. Porque quando está tudo bem, muitas vezes a gente até se esquece de agradecer. Quando está tudo bem, a gente até se esquece de Deus. Eu falo assim, a gente vai levando no automático, sabe? Então, por isso que algo de ruim, eu sempre falo, Senhor, o que, que o Senhor quer falar comigo? Porque sempre Ele quer ensinar algo. Ou então Ele quer nos trazer para perto, sabe? E Ele também quer mostrar que Ele é Deus, porque é através da dificuldade que Ele consegue demonstrar, que Ele consegue prover. Porque, igual eu falei, se eu não tivesse precisando de fruta naquele dia, como é que a minha vizinha ia chegar lá? Ia levar aquela fruta, eu ia perceber o cuidado dela. Né? Se eu não tivesse passado por aquela doença, como é que eu ia ver o cuidado dele quando eu ia ouvir o testemunho de outras pessoas? Nossa, estou passando assim. Como é que eu ia saber que ele é um Deus que cuida na enfermidade, que ele é um Deus que cura, que restaura, né? Independente das dificuldades, se eu não tivesse passado, né? Então, assim, tudo que Deus faz é para ele mostrar que ele é um Deus que provê, que ele é um Deus bom, que ele tem cuidado de nós, sabe? E a gente precisa depositar nossa confiança e crer na palavra, não naquilo que a gente vai ouvir ou naquilo que a gente vai ver, né? Porque muitas vezes o nosso coração, não é muitas vezes não, a palavra fala que o nosso coração é enganoso. Por isso que a gente tem que estar atento à voz de Deus e a gente precisa crer na palavra que ele já liberou, na palavra que é a palavra de Deus, que é a palavra que ele já liberou há tantos anos atrás e que hoje ela continua viva. Cada vez que a gente vai ver, vai ler, a gente vê Deus falando de uma forma, né, de acordo com aquilo que ele quer falar. Então, assim, mais uma vez, e eu sempre falo isso, porque eu acho que nunca é demais, porque o inimigo ele sempre fica soprando coisa para que a gente acredite, para que a gente pense que não vai dar certo, que não, que Deus não me escuta, que Deus não ouve a minha oração, que está tudo errado porque ele não tá, os olhos dele não estão contemplando a minha situação. É mentira. Os olhos do Senhor estão sobre nós, né? Os anjos dele acampam ao redor daqueles que o temem, daqueles que o amam,
né? E como eu sempre falo, e essa é a minha palavra favorita, ele sabe os planos, né? Os planos dele para nós é de futuro e esperança. Então é nisso que a gente tem que crer todos os dias. E eu volto a falar isso daqui porque eu preciso ouvir isso. Eu estou falando isso aqui, mas é também primeiramente para mim, porque a gente precisa sempre estar recordando de quem ele é todos os dias, lembrando de quem ele é e do que ele faz. Daí eu trouxe a história, que foi uma história real. Como eu falei, se for preciso, Deus manda até o pássaro trazer comida para a gente, sabe? Eu creio nisso. Ele levanta a pessoa que é improvável, ele faz coisas assim que a gente nem imagina, né? Eu ainda vou contar o testemunho, a gente está mudando agora. Nós construímos uma casa em 2 meses, assim, tipo, menos de 2 meses agora, e é uma história, assim, de pessoa ligar, assim, Deus liberou uma palavra, falou que não ia faltar cimento, não ia faltar tijolo, e tipo assim, tá acabando o dinheiro, o cara me pediu o cimento, eu não sabia de onde que vinha o dinheiro, e pessoas me ligando, assim, ó, me manda aí a sua conta que eu tô depositando. Gente, onde que isso vai acontecer, sabe? É o cuidado de Deus, porque a gente está em obediência. Ele mandou eu ir para lá, para aquele lugar. Não sei nem o que ele tem para mim lá, mas eu falei, Senhor, eu vou. Se o Senhor quer, eu faço. Porque aqui está tudo confortável, eu vou mudar tudo. Mas eu falo assim, eu prefiro obedecer, porque eu sei que o que ele tem é melhor. E porque a obediência gera um milagre. Aí eu estou agora testemunhando aquilo que eu falei. A obediência gera milagre. Né? Então é melhor a gente. Se Deus fala algo no seu coração, se você sentir, vai, sabe? Porque a obediência gera milagre. E se ele move a gente para alguma coisa, pode ter certeza que ele vai suprir todas as nossas necessidades. Né? E aquela palavra que é maravilhosa, que está lá em Mateus, eu acho que é Mateus, Mateus, que fala assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Então, o Senhor, ele vai prover, ele tem cuidado, e eu creio que, assim como ele tem feito na minha vida, ele já tem feito na vida de vocês. Amém? Se ainda não tem feito, só crê. Creia, descansa, que ele vai fazer. Não sei o que é, mas deposita isso, sabe, em oração, porque o Senhor está com os ouvidos atentos sobre a sua vida, sobre o seu coração. Era isso que eu queria falar. Que Deus abençoe. Eu acho que eu prolonguei, eu ainda disse que